Olá, olá, boa noite. Olá. Estamos conversando mais uma live Recrie. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos trocando aqui. Vamos começar mais uma live. O tema da live nessa noite é como não paralisar diante das dificuldades. E esse tema promete, eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, vai falar com você, vai falar comigo também. Estamos aqui porque Deus tem um propósito, né? Meu nome é Alessandra Rigor, eu sou diaconisa da casa, sou especialista em desenvolvimento humano e hoje a gente vai estar aqui junto para conversar um pouquinho. Vou estar aqui com uma grande amiga, com a Irlânia Ribeiro, que é psicanalista e master coach, e a gente vai falar, vai trocar muita informação e eu tenho certeza que vai ser algo assim muito especial para você, para mim, para todos nós. Primeiro eu queria te perguntar uma coisa, você que está entrando aí, muito boa noite, me diz aí se você está me ouvindo muito bem, se você está me vendo bem, eu sei que está meio escurinho aqui, mas vê se está legal, me dá um retorno aí para dizer se está bom o áudio, vamos interagir, tá bom? Vamos conversar, vamos falar e me diz aí, me dá um retorno aí se está legal, se vocês estão me ouvindo bem. Beleza, obrigada. Ana Cláudia aqui está respondendo que está bem, legal. Obrigada. Então vamos continuar. Vamos esperar mais um pouquinho. Áudio e imagem ok. Obrigada, Thiago. Irlânia, minha amiga, chegou. Vou estar chamando a Irlânia aqui para participar com a gente. Enquanto isso, gente, aperta esse aviãozinho que está aí embaixo, convida os seus amigos, convida todo mundo, convida geral. Convida todo mundo, porque eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. A gente tem uma palavra aqui vinda de Deus para a gente não desistir, para a gente continuar firme, porque Deus tem grandes coisas para falar conosco, para fazer com as nossas vidas. Peraí, que eu vou tentar chamar minha amiga Irlânia aqui, para a gente trocar aqui. Olá! Olá! Muito boa noite, querida. Queria te agradecer muitíssimo por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Gente, para quem não conhece a Irlânia é psicanalista, master coach, é uma mulher de Deus. Eu tenho certeza, assim, que hoje Deus vai falar tremendamente com a gente. É um prazer ter você aqui, tá, querida? Obrigado pelo convite. E eu tenho certeza que a gente não se vê há tanto tempo, né? Mas Deus nos une com propósito. E É na hora verdade. certa ele nos puxa e nos aproxima, porque o querer dele e a vontade está na mão dele de fazer o melhor através de nós. Nós somos só vasos, né? Com certeza, Atendendo o chamado dos céus. é verdade. Então, querida, é muito bom ter você aqui. Eu já falei para o pessoal que Obrigada. está aqui, aperta no aviãozinho aí, convida os amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas aqui ao nosso coração nessa noite, né? E aqui, como eu não podia deixar de começar, falando aqui um versículo que tem muito a ver com esse momento, né? Que o tema da live nessa noite, para você que chegou aqui agora, que talvez não saiba, é como não paralisar diante das dificuldades. E é um tema muito propício, porque estamos vivendo num momento muito complexo, né? Uhum. Estamos vivendo num momento difícil, né? E assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, eu percebo que algumas pessoas estão conseguindo lidar bem, mas outras não. E isso é natural, né? Porque saímos totalmente da nossa rotina, vivíamos uma vida com as nossas rotinas diárias, saindo para trabalhar, filho indo para a escola, marido para o trabalho, e de repente tudo muda. E todo mundo é obrigado a estar dentro de casa, né? Todo mundo é obrigado a ficar ali, todo mundo, né? Espera aí que eu vou tentar aqui fixar aqui o comentário. Todo mundo é obrigado a estar ali, firme, todo mundo dentro de casa. Isso trouxe algumas coisas que, né? Algumas mudanças, né? Isso com certeza vai gerar em cada um sentimento diferente. E é normal que a gente se sinta assim. Só que todo mundo achou que isso ia começar e ia terminar rapidinho, né? Todo mundo achou que a gente ia ficar um tempinho em casa e não ia demorar muito, as coisas Verdade. voltariam ao normal.
né? Todo mundo estava nessa esperança. Não, Uhum. rapidinho vão achar aí a vacina, daqui a um pouco está todo mundo de volta. Só que as coisas estão, né, se estendendo por um tempo maior do que a gente imaginava. E aí agora está todo mundo se vendo assim, meio que sufocado, meio diante de toda essa situação, essa crise econômica, né, política, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, né? E como Uhum. o Recrie aqui é um ministério que fala para empreendedores, né, para pessoas que estão aí empreendendo, para empresários, para pessoas que estão buscando um posicionamento na sua carreira, na sua vida profissional também. Então, assim, fala para todo mundo. E o que a gente quis trazer hoje com esse tema? Uma esperança para você, que de repente está passando por um momento de dificuldade, né? Essa crise trouxe, de repente, além dessas dificuldades todas que a gente acabou de falar aqui, trazendo também algumas incertezas, né, nesse cenário que a gente está vivendo. Então, como a gente lidar com essas situações? Muitas empresas estão quebrando, muitas pessoas não estão conseguindo manter seus funcionários, muitas pessoas estão perdendo o seu emprego. E o que fazer no meio de tanta situação adversa, de tanta dificuldade se levantando? O que fazer para não paralisar, né, para não desistir? Muitas pessoas estavam começando a empreender, muitas pessoas estavam começando a desenvolver algum projeto, estavam em busca dos seus sonhos e de repente se veem aí com uma avalanche, né, de coisas que fizeram com que elas parassem. Então, assim, para começar, como eu falei, eu trouxe esse versículo aqui que reflete um pouco assim as pessoas. Aqui o salmista, eu trouxe aqui o Salmo 42:11, que fala assim: Uhum. por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus, né? E esse versículo assim é o salmista que mostra esse momento, né, de angústia, que a alma às vezes grita mais alto, né? Você tá ali se esforçando, mas tua alma grita, né? Então eu queria deixar você falar um pouquinho para você introduzir aí, Irlânia, para a gente começar. O que acontece? Eu estou meditando nesse texto que você trouxe, né? Espera em Deus. A gente não conversou sobre isso, mas nós, em nosso tempo de vida, de tudo mesmo, de um casamento, de ter filhos, de vou decidir uma faculdade, uma pós-graduação, fiz a minha monografia e não foi aceita, fiquei desempregado. A vida inteira a gente tem os nossos desafios que vão surgindo, que viver é estar aberto a novos desafios que acontecem sempre e todos Uhum. os dias. E são esses desafios que preparam essa pessoa que chegou até aqui. A gente nasceu com os desafios. Até então, sempre disse que o primeiro espermatozoide que chega no óvulo era o campeão. E hoje a ciência já diz que é o primeiro que o óvulo se abre para receber. Então não basta chegar primeiro, basta chegar e encostar e abrir para você entrar. Uhum. Então você não foi um acidente. E a sua alma, ela vai se abater em muitos momentos. Mas eu gosto muito de um texto da Bíblia que fala assim: somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados. É, abatidos, mas não destruídos. A gente precisa encontrar que lugar é esse que a gente ocupa. As situações, ela vêm. E a palavra de Deus não mente para gente. Agora, quando a gente pensa no Salmo 139, que está dizendo que criou a nossa vida e escreveu todos os nossos livros, significa que você não nasceu porque seu pai e sua mãe se uniu, você não nasceu porque o óvulo se abriu para o espermatozoide entrar, você nasceu porque você tinha um propósito para existir. E por isso você está aqui. E aí, quando a palavra de Deus diz lá em Salmo 139 que Deus tem o mundo na palma das suas mãos,
significa que ele tem o controle da sua história, que já está escrito previamente no livro dele, mas que ele tem o controle de todas as coisas, inclusive ele tem o controle desse período de pandemia em 2020. E quando a gente Exatamente. põe os olhos no Senhor e entende que ele não tem, que ele tem o controle, e que se ele tem o controle, os nossos dias estavam escritos no livro de Deus, a nossa história, a gente entende que estava lá, ó, fulana, Irlânia, vai passar por esse período. Agora, a diferença não está em passar. A diferença está como que eu vou passar e quem eu serei depois que isso acabar. Essa é a Exatamente. grande diferença. Exatamente. A gente fala muito em algumas habilidades, né? Aqui no Recri a gente fala muito disso. Umas lives atrás a gente falou a respeito de soft skills, hard skills, falando dessas habilidades, né? Falamos também sobre é, é, perfil comportamental. Enfim, a gente sempre está trazendo alguma coisa no âmbito corporativo, enfim, de habilidades, né, para as pessoas. Mas, baseado em tudo isso que você falou, uma habilidade, né, que também a gente precisa desenvolver, que é essa resiliência, né? A gente passar por essas dificuldades e voltar para o estado normal. E, na verdade, hoje se fala até mais, além de resiliência, se fala no conceito antifrágil, né, da pessoa não só passar por tudo isso que está passando, passar pelo momento de dificuldade e voltar para o estado normal, mas ela voltar melhor ainda do que antes, né? Que é essa questão de você aprender com tudo isso. Eu costumo pensar assim, quando a gente está passando por algum momento de dificuldade, alguma luta, um momento assim que fica aquilo ali meio que patinando às vezes, eu gosto de pensar assim, Deus está querendo me ensinar alguma coisa com isso aqui. Então, né? É só a gente comparar o povo ali no deserto, né? Eles teriam 40 dias para passar e ficaram 40 anos, mas resmungando e fazendo um montão de coisa e desobedecendo, enfim, dando voltas, né? E às vezes a vida da gente é meio assim. A gente às vezes fica brigando com Deus diante das coisas, né? E muitas vezes colocando a culpa em Deus, ou colocando a culpa no diabo, ou colocando a culpa no presidente da República, ou no Covid, enfim. A gente coloca a culpa em tudo, mas não assume esse protagonismo, não assume às vezes essa questão assim de, não, eu vou tomar uma atitude de sair dessa situação, né? Eu vou tomar uma atitude entendendo que a oração é você orar e você agir. É você colocar diante de Deus isso, pedir força ao Senhor, sim, porque tem dias que a gente está com a nossa alma batida. Tem dias que, às vezes, a pancada vem muito forte, né? Nós temos passado por esse momento, né? Muitas pessoas têm vivido um momento de luto, muitas pessoas estão passando por um momento de dor. E não é simplesmente fingir que não está acontecendo. Não é fingir que nada, né? Nada acontece. Não, vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. Não é isso. Não é simplesmente jogar, né, a sujeira para debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo. É simplesmente entender que a gente precisa passar por esses momentos, que essas adversidades elas virão, né? E Jesus já falou isso. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, ele já não nos falou que a gente passaria por situações, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar em nós essa coisa desse conceito, né, de antifrágil, no sentido de realmente passar pelas situações e procurar entender o que Deus está nos ensinando com isso tudo, né? O que Deus está querendo que eu aprenda? Qual habilidade que eu vou ter que desenvolver? Porque eu percebo que às vezes a gente passa por essas situações, mas é nesse momento de crise, né, de dificuldade, que as oportunidades surgem. Às vezes, se você concentrar só no foco, o foco no problema, se você conseguir só ficar olhando só para o problema, você vai estar ali olhando, só enxergando o problema. Mas se você conseguir levantar os olhos e olhar para o alto, que é da onde veio o socorro, você conseguir olhar por cima, você vai ver que tem oportunidades que estão surgindo, situações, e você aprende a se reinventar. Um tempo atrás aqui, a gente estava com um tema, né, nas lives do Recri, reinvente-se, supere-se, recrie.
E a gente percebeu, assim, muitas pessoas, nós recebemos pessoas aqui, né, fazendo a live, que estavam falando de como elas se reinventaram nesse momento todo, né, dessa dificuldade toda. E, assim, muitas tiveram ideias criativas demais, pensaram em coisas que nunca imaginariam pensar. Assim, e é legal isso, a gente poder se superar, né, a gente poder passar por tudo isso. Você teve algum momento assim, Irlane, alguma situação que você tenha vivido em que você precisou se reinventar, que você precisou, né, pegar aí e aprender com tudo que você estava passando? Conta um pouquinho pra gente. Então, muitos momentos, né? Eu acredito que a vida, o tempo todo, é você criar novas possibilidades. Mas agora, há um ano já, eu estava com um consultório que antes eu sublocava, e aí eu decidi fazer um contrato e ter o meu consultório. E eu estava feliz da vida com o consultório, né? O consultório estava se mantendo, eu estava conseguindo já resolver a vida. E aí eu estava bem, eu estava feliz, muito feliz com tudo. E aí a pandemia chegou. Ai, Só que eu já tinha sido convocada, já tinha sido direcionada, já estava vendo a necessidade de expandir o meu trabalho para o online, uhum, entendendo que quando eu estou no online, eu amplio as minhas possibilidades, estou com mais pessoas, eu consigo estar em mais lugares, atender pessoas de outros países, inclusive de outros estados, e não tem essa questão logística de espaço, né? Ah, trânsito, uhum. cheguei atrasada, não tem isso. Mas eu estava resistente. E aí a pandemia chegou e falou assim para mim: para com a resistência que está na hora de evoluir. E aí eu estou me reinventando. E é interessante que em tudo, né? Em tudo. Eu tenho o meu ritual matinal, vou falar algumas coisas aqui. Eu acordo. Ritual é tudo aquilo que você faz é, direto, tá? Ritual Uhum. não é algo espiritual, não. É algo que você faz. Eu acordo, o que que eu A faço primeiro? Eu rotina, faço né? xixi, é isso. Você cumpre aquilo ali. Como que eu deito na cama? Eu já deito, eu já durmo, eu deito e eu sinto o travesseiro. Como é? Sou eu, né? Como é que eu faço as Uhum. coisas todos os dias até acontecer? Porque a gente também não se percebe, né? A gente vai É. fazendo no automatismo e aí a gente estava trabalhando no automatismo, tendo um casamento no automatismo, criando filho no automatismo, e eu entendo que Deus falou assim: ei, peraí, vamos parar um pouquinho? Vamos olhar para mim? Vamos olhar para a família que eu dei para vocês? Vamos cuidar melhor do casamento? Porque a gente fica sendo agido na vida e a gente nunca escolhe como agir. Inclusive, o nosso livre-arbítrio estava assim, ó, barrado, porque a gente agia todos os dias igual. E hoje a gente está tendo uma possibilidade de fazer algo diferente e olhar para as nossas questões. Porque às vezes a gente é muito bom para o mundo, a gente supre a necessidade de todo mundo, a gente é um ótimo ouvinte para todo mundo e em casa. Inclusive na questão da igreja, eu tenho falado muito sobre isso. Aqui agora a gente está tendo a oportunidade de ver quem é fiel e quem vai continuar fechando o quarto, orando ao Pai em secreto e o Pai que vem em secreto respondendo. Porque às vezes a gente vai para a igreja e a gente levanta a mão e a gente tem toda uma maneira de ser diante de Deus e diante da igreja, mas quem conhece o nosso interior e o nosso coração é Deus. E como que eu estou Exatamente. diante desse Deus? Uhum. E aí eu estou nesse tempo de olhar para as minhas questões, olhar para a minha forma de trabalhar, olhar para como que o meu negócio vai ficar e fazendo as mudanças necessárias. Com isso eu visualizei que eu tinha um monte de curso aqui que eu tinha comprado e não tinha tido tempo de assistir. Um monte de cursos no Senac, Sebrae, que está surgindo a oportunidade de fazer gratuitamente, ensinando marketing digital para empreendedor. E aí a palavra de Deus fala que quando o profeta chega para a viúva, ele pergunta o que você tem em casa.
E às vezes a gente olha pra gente, eu não tenho nada em casa, tá um caos. Mas quando a gente vê bem, a gente tem internet, a gente tem uma impressora, a gente tem uma iluminação, a gente tem um celular e a gente tem a possibilidade de falar com o mundo inteiro. A gente só precisa ir. Ir e crer que você é limitado, que nem todo mundo vai gostar de você, que nem todo mundo vai gostar da sua cor, do seu cabelo. Mas as pessoas certas que Deus colocar na sua vida, você vai ter a oportunidade de transformar. E transformar a partir de quê? De uma linda pregação? Não. Transformar através, talvez, de um delivery. Você sabe fazer um brigadeiro e tem um leite condensado lá. Mas eu preciso de 10 mil para estruturar o meu negócio. Ok, você não tem, mas você não tem uma lata de leite condensado com chocolate? Então você faz o seu brigadeiro. Tá no tempo da gente parar de dar desculpa, colocar a mão e fazer com o que a gente tem hoje. E parar de olhar para o que não tem. Porque Deus te deu uma família, Deus te deu um carro, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma igreja, Deus te deu um pastor, Deus te deu o Recri. E talvez você fique assim: poxa, eu queria tanto ter uma igreja para me apoiar. Eu queria tanto ter um não sei o quê, e você fica na falta. Enquanto o teu Deus é o Deus da provisão. E você precisa tomar posse desse Deus para você viver. E aí eu gosto muito de um texto que está em Mateus 7, que ele fala assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha seu alicerce fortalecido na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. O que Jesus estava ensinando aqui? Que ia ter tempestade muitas vezes. As tempestades, elas podem ser diferentes. Mas é rio, é chuva, é vento. Quer dizer, não vai ser sempre a mesma coisa. E esse Covid veio muito diferente. Ninguém esperava. E aí, mas ele chegou. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar... eu faria, eu poderia, eu seria, eu iria? Ou eu vou aproveitar? Se eu não construir minha casa sobre a rocha, eu vou aproveitar esse tempo para falar: Senhor, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. Me aceita de volta, Senhor. Eu quero fazer um pacto contigo. Eu vou colocar os meus negócios, a minha família, tudo que o Senhor me deu para empreender, porque a gente fala assim: empreender. Empreender significa gerar soluções. E Deus te deu tantas coisas para você gerar soluções. E você talvez não estava no lugar certo, fazendo o que era para ser feito. E hoje, Deus está te dando uma oportunidade. Abrace essa oportunidade e entenda, dentro das possibilidades que você já tem, o que você pode fazer com isso. E aproveite as oportunidades. E você tem o Espírito Santo que está dentro de você. Você não está sozinho. E se você não está sozinho, esse Espírito Santo ele vai te ajudar. Mas você tem que chamar por ele. Porque a Bíblia também diz que eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas ele está batendo, você só precisa abrir a porta para que Deus possa entrar e te dar estratégia para que você use o que você já tem para se recriar nesse tempo. Isso é tremendo. Realmente, você falou, é algo assim, muito importante, porque é o que a gente estava falando em relação a olhar só para o que está errado, né? Na natureza humana, ela tem aquela... a gente sempre vê o que está errado. A gente dificilmente vê o que está certo. Se você faz tudo certo todo dia, tudo bem. Mas um dia você fez algo errado, todo mundo vai olhar para o errado que você fez. Enfim, e a gente tem aquela tendência de achar que nunca tá bom,
e aí entra num perfeccionismo que paralisa, porque você fica esperando tudo tá pronto, né? O que você falou, eu preciso de 10 mil reais para poder fazer o meu negócio. Mas tem 10 mil? Não tem, mas tem o leite condensado dentro da geladeira que já dá para começar. Então, assim, Uhum. cada um tem, de alguma forma, algo que possa desenvolver, que possa criar, que possa fazer, né? E colocando diante do Senhor, Deus vai ampliando, Deus vai abrindo portas e vai fazendo a coisa acontecer. Mas você estava falando a respeito de uma rotina. Você tem alguma rotina pré-estabelecida? Como é que você faz? Assim, qual seria a dica que você traria para a gente aqui? Para a gente tentar desenvolver uma rotina, algo? Você tem alguma coisa? Você faz alguma coisa? Pratica? Como é que você poderia passar para a gente isso? Então, é interessante porque, assim, nesse caminho de autoconhecimento, né, eu fui estimulada a perguntar aos meus pais quem era a Irlânia, como que ela era, o que ela tinha que se perdeu. E eu descobri que quando eu nasci, o médico me bateu, porque ele bateu em você também, todo médico bate na gente, porque a ideia tem que chorar para dizer que tá vivo, né? E aí eu chorei. E minha mãe fala que quando colocou eu em cima dela, que eu olhei para ela, eu abri um sorrisão. E ela fala que sempre, sempre, em qualquer momento que eu estava dormindo, que a pessoa me acordava, eu abria um sorrisão. Enfim, depois eu virei mal-humorada. Não me acorda que eu fico brava. Deus, ele coloca uma essência em nós. E aí o mundo a gente vai permitindo que o mundo leve a nossa essência. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é da psicologia, que é Jung, que ele diz que nós nascemos originais e depois viramos cópia. E aí a gente tem que entender assim, uai, por que eu tô virando cópia se a minha essência real é a do meu pai? Né? Se a minha Exatamente. essência, ela vem de um Deus que é criativo, que não desiste do homem, que durante toda a história ele criou soluções, um plano de salvação para que a gente tivesse vida e vida em abundância, por que eu estou acreditando nas mentiras de Satanás para mim? Aí eu comecei a repensar sobre isso, né? E lendo um livro. Nesse livro ele dizia que a gente tinha que acordar e sorrir e espreguiçar. Porque até se você conversar com fisioterapeuta, se você conversar com médico, eu trabalhei em hospital durante 10 anos e às vezes o paciente ele acorda e ele pisa no chão direto. E aí quando ele pisa no chão, o corpo está dormindo ainda, porque quando a gente deita para dormir, nosso corpo está dormindo. E às vezes a pessoa tem uma paralisia de um lado, tem um lado da face que paralisa. Então, assim, a ideia é, quando eu acordo hoje já é muito tranquilo, mas eu acordo, espreguiço e dou um sorrisão, assim, dizendo para minha mente, não é o texto que você falou, alma, porque está batida, espera em Deus. Faz mente, alma, você vai sorrir, porque esse dia é um dia que Deus te deu para você produzir. E aí, hoje a gente está em isolamento social, eu acordo, faço isso, me estico, porque se você ver um bebezinho acordando, o bebê ele se estica. Ele fala, corpo acorda junto comigo, não me deixa acordado sozinho, não. E aí você pode evitar muitas questões na sua vida. Ok, acordei, sorri, eu oro ao Senhor. Eu agradeço pela noite, agradeço por mais uma oportunidade. E peço ao Senhor que Ele seja o centro desse dia e que eu não venha perder nenhuma ideia, porque aí eu vou falar. Às vezes Deus te deu uma ideia, Deus te mostrou algo e você não acredita no que Deus te deu. E aí você conta para alguém, essa pessoa faz o download do céu e aplica a sua ideia. E você não acreditou naquilo, mas a pessoa que você contou, ela vai lá e faz. Então, já quero dizer para você, se Deus te deu uma ideia para você fazer download e aplicar essa ideia.
Se a ideia que você tem gerado para outras pessoas tem gerado recurso e vida, por que Deus não te deu uma ideia para gerar recurso e vida para você, para o sustento da sua família? Comece a acreditar que você é imagem e semelhança de Deus e que Deus está com você e você tem essa essência criativa. Então eu dou ideia para todo mundo, mas eu tenho as minhas ideias que eu aplico na minha vida. Porque se Deus quisesse que todo mundo existisse e eu não, ele não tinha me feito. Então eu vou pegar isso e vou colocar em prática. Depois disso, eu levanto, vou no banheiro e tal e faço a minha atividade física. Em casa, no YouTube, na sala, enfim. Porque há 4 anos eu decidi que eu ia fazer atividade física. E eu venho criando esse hábito na minha vida, dizendo para o meu corpo, acorda para viver. E dá o melhor para você. E aí eu uso uma analogia que eu falo água parada da mosquito da dengue. O meu corpo, o seu corpo é 70% de água. A pergunta que eu te faço é como que estão as suas águas? Suas águas estão paradas? Suas águas estão acumuladas? Como é que está o seu corpo aí? Você está movimentando ou você está parado e atrofiado? Então, é basicamente isso que eu faço todos os dias. E a outra coisa que eu faço é declarar a palavra. A gente escuta as pessoas falando sobre poder da gratidão. A gente escuta as pessoas falando sobre palavras positivas. A gente escuta a pessoa falando, declara para o universo. E a gente tem um Deus que criou todas as coisas e a gente não toma a palavra dele para viver. E lá, no povo do Egito, Deus já fala, encucarás, significa colocar na cuca. E colocar na cuca significa que você vai colocar no umbral da porta, que você vai colocar na janela, se preciso for no espelho do banheiro, para você lembrar a palavra de vida. Porque o mundo já não é maligno, o mundo já está em morte. E aí, se eu me colo as pessoas que estão em morte, eu vou morrer junto com as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. E quando ele está na cruz do Calvário, ele fala assim, tetelestai, está consumado. Isso significa que o preço já foi pago. O que eu preciso fazer e você precisa fazer é tomar posse da palavra de vida que Deus deixou para nós e usá-la. E aí eu faço assim, ó. Às vezes, Satanás ele quer convencer de que eu não sou filha de Deus e que eu não sou criativa. Mas eu coloquei aqui assim, ó, Gênesis 1:26, que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes da terra e sobre os pequenos animais que se movem sobre o chão. Por que eu deixo... Aqui está cheio de textos espalhados, né? Por que eu faço isso? Porque eu tenho que treinar a minha mente para não acreditar nas mentiras de Satanás sobre a minha vida. Ah, mas se não funcionar, a palavra de Deus é verdade, não é? Jesus não fala que ele é a verdade e a vida? É verdade para mim? Eu não posso deixar que a minha mente ela atrofie. E aí eu gosto muito de lembrar de Noemi e Ruth. Noemi, quando ela sai da terra dela, ela sai muito bem, obrigado. A terra estava passando fome e ela tinha condição financeira para sair por cima. Não é isso? Ela saiu por cima de lá. Ela saiu com condição. Se o povo vai morrer, eu não sei, mas eu e meu marido temos condição e vamos recomeçar em outro lugar. E aí ela sai. Só que o mal chega na vida dela, na casa dela, ela perde os filhos, ela perde o marido, ela perde até a dignidade. E quando ela volta, ela tinha 2 noras, ela volta com uma. A órfã voltou lá para a casa dos pais dela. E a Ruth falou, por onde quer que tu fores irei, onde tu pousares à noite pousarei, o seu Deus será o meu Deus. Quer dizer,
tamo junto de verdade. Porque hoje a gente escuta muito tamo junto, mas não é bem assim, não. Mas ela falou assim, tamo junto de verdade, para passar fome eu tô contigo. É para criar projetos, estou contigo. É para voltar para tua terra, é para estar eu tô contigo para servir o seu Deus, eu tô contigo. E aí ela volta. Só que quando as pessoas veem Noemi, elas, elas ficam felizes e elas fazem festa porque Noemi está voltando. E ela fala, Noemi voltou! E aí, que alegria! E ela fala assim, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque a minha alma está amarga. O que eu aprendo com Noemi? Noemi estava amarga, Noemi estava sem filho, Noemi estava sem marido, Noemi estava sem bens, Noemi estava sem possibilidade de recurso. Ok? A vida dela era muito triste. E ela fala isso, eu estou amarga. Só que o único lugar que eu e você não podemos deixar amargar é na nossa mente. Porque mesmo estando com o coração abatido, mesmo estando sem o filho, aquela realidade dela não mudou, ok? Não mudou a realidade era aquela. E era uma realidade dura, triste e cruel. Mas ela estava com a mente pronta para gerar, para empreender, para gerar possibilidades e dar direção para Ruth trazer o recurso para ela. E depois, no final, ela olha, você vai lá, você vai botar a melhor roupa, você vai tomar banho, você vai deitar sobre o pé dele, você não vai deixar que ninguém, e você vai dizer para ele que ele é o nosso remidor. Porque ele é da linhagem. Para o povo de Israel, a linhagem ia cuidar dela. E quando Ruth vem para ela e fala assim, cumpri tudo, e agora, quer dizer, ela estava apreensiva, fica tranquila. Ele não vai descansar enquanto ele não trouxer a solução. Então, eu volto a dizer para você, se a situação está difícil, o único lugar que você não pode deixar ficar cinza, nublado, é a sua mente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus falando para os seus ali, né? Fica conosco, Senhor. Ele não. Eu vou para o Pai e eu vou deixar o Consolador. E ele vai estar com vocês. Se eu não for, ele não vai poder vir. E ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. E quando você não tiver força, ele vai interceder de acordo com a sua necessidade, com gemidos inexprimíveis. Então, a gente tem que crer que esse Deus que nos criou, que nos formou, ele está em nós. E ele vai agir em nós como vaso de barro, que esse poder que vem nos enche para gerar soluções e nos dá estratégia, como aconteceu com Noemi. E quando Noemi estava lá, não existia essa ideia do Espírito Santo. Jesus nem tinha vindo. Mas ela não deixou que a mente dela atrofiasse. Significa que hoje, 2020, com coronavírus, com tsunami, com todos os desafios que ainda virão, nós temos um Espírito Santo de Deus que habita em nós e a gente pode clamar por ele e pedir, me socorre e me dá uma estratégia para eu continuar. E aí falar de estratégia é muito interessante, mas eu gosto de falar de estratégia, só que eu não gosto de colocar a estratégia num único lugar. Eu gosto muito desse copo aqui, ó. Esse copo é um copo que eu ganhei em aniversário, e eu não ia falar dele, mas ele ganhou um aniversário com pipoca dentro. E aí eu trouxe ele para casa. Ele é um copo de pipoca, dá para ver. Mas ele é um copo de 1 litro. E eu sei que se eu beber 3 dele por dia, eu cumpri a minha necessidade. Então, a estratégia que eu usei para esse copo de pipoca é de beber 3 dele durante o dia. Ele serve só para pipoca? Não. Mas para mim, ele serve para eu beber água. Então, eu não posso dizer para você o que você tem que fazer.
Agora eu posso dizer para você, você pode pedir ao Espírito Santo que mora em você uma estratégia com aquilo que você tem. Só que para isso você vai levantar o que você tem. Então você vai olhar aí para sua casa, para os seus livros, para suas coisas, para tudo que você já tem na sua casa. E você vai falar: Senhor, eu tenho isso aqui. Me dá uma estratégia para eu fazer acontecer. Também não estava aqui. Mas eu estava lendo esse livro aqui, que a gente estuda muito na igreja, As 5 Linguagens do Amor, né? Esse livro é maravilhoso, eu gosto muito dele. E eu peguei outro dia ele para ler, e eu estava, enfim, lendo o comecinho dele, e aí ele fala assim: algumas coisas em nossa natureza clamam por sermos amados por outra pessoa. Aí olha o que ele fala: o isolamento é arrasador para a psique humana. É por isso que o confinamento é considerado a mais cruel punição. Eu falei: meu Deus, ninguém tinha vivido essa realidade de confinamento, de isolamento como aqui, né? Porque às vezes a gente faz com que a nossa mente fique em isolamento e confinamento. Mas hoje a gente está num confinamento físico. Alguém falou: ei, não pode sair mais. Ei, crianças dentro de casa. Ei, família toda no mesmo lugar. E aí esse livro vem dizer que é cruel para a psique humana. Aí a pergunta é: como que eu vou melhorar os meus dias? Como que eu vou tornar a minha vida? E aí, Alessandra, me conta aí, como é que estamos? Então, isso tudo que você está falando assim é muito edificante para todos que estão aqui, porque o tema é bem propício, né? Eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui nessa live hoje, não estão aqui por acaso, estão aqui porque o Senhor marcou o encontro conosco aqui. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, que está tendo a possibilidade de estar ouvindo tudo isso que a gente está dizendo aqui, pode estar até se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Mas o Senhor marcou o encontro contigo aqui nessa noite, para que você pudesse entender que você não deve desistir, você não pode parar, você tem que continuar. E o que a Irlânia estava falando muito bem é que, às vezes, a gente tem muita tendência a acreditar nas mentiras que Satanás coloca na mente da gente, né? E a gente fica naquela coisa de querer competir, de querer fazer, se comparando com os outros. Na verdade, o que é saudável é você se comparar com você mesmo, o quanto você melhorou nessa jornada, né? E eu costumo sempre falar, o autoconhecimento é o início de tudo, porque a partir do momento que você começa a se conhecer, começa a se entender, você começa a conhecer o outro, você começa a se relacionar melhor, enfim, e você começa a crescer, né? Então, assim, é importante que você que está aqui, que talvez esteja passando por algum momento assim de muita dificuldade, você pode pensar assim: ah, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou sentindo, a vontade que eu tenho é de me enfiar debaixo da coberta e esquecer de tudo e de todos, mas vambora, força, não te chamei eu, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, o Senhor diz para você: força, levanta a tua cabeça, continua, não para. O Senhor ele vai te trazer estratégias. A Irlânia falou algo assim precioso. Olha aí a tua volta, olha o que Deus já tem colocado diante de você. Olha a estratégia que Deus já tem te dado. É porque às vezes a gente tem a tendência de não acreditar. Às vezes qualquer pessoa fala qualquer coisa pra gente, a gente acredita. Mas aquilo que às vezes o Espírito Santo está falando no nosso coração, a gente fica ainda em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que é de Deus? Vou pedir confirmação? Será que é? Será que não é? Aí vou, não vou? E fica paralisado. Então você não pode paralisar. Você tem que continuar. Continua. Eu falando isso, continua. Eu sempre lembro do filme Procurando Nemo. Não sei se vocês lembram. Continue a nadar. Continua. Adoro. Então, continue a nadar, entendeu? Pode estar difícil agora. É só você olhar. As coisas, ela tem um curso natural. Se você olhar para o mar, você vai ver que as ondas vêm, batem e voltam. Às vezes vêm mais fortes, às vezes vêm mais brandas, mas elas batem, volta, bate, volta. E a vida é assim. Então, ela tem uma continuidade. Ora, pode parecer que tudo é o fim, parece que não tem solução, parece que não tem jeito, mas tem sim, tem jeito
sim. Se o Senhor te colocou aqui nessa terra, se você ficou, se você não partiu, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Você vai ser um instrumento de Deus onde quer que o Senhor te coloque. É o que a gente sempre fala aqui no Ministério Recri, né? É os princípios do reino onde quer que você esteja. Não importa se você é o presidente da empresa ou se você é o funcionário de chão de fábrica, não importa. Você faz a diferença com os princípios do reino, aonde quer que você esteja, com a palavra de Deus. Então, se fortalece nessa noite, se enche de esperança nessa noite. A gente veio aqui hoje para trazer para você uma palavra de esperança, de ânimo. Não desiste. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Então, reúna as forças que você tem. A Irlânia citou um exemplo aqui muito pertinente a respeito de Ruth, e Noemi e Ruth, e tremendo como assim, a Noemi estava ali naquela situação toda, mas ela conseguia ter uma visão estratégica, né, do Espírito Santo dá para ela. Deus trouxe para ela, como você falou, o Espírito Santo não tinha, nem Jesus tinha vindo ainda, mas Deus deu para ela uma visão estratégica. Então, o que você não pode permitir é que a sua mente se apague, os seus olhos se fechem. Você precisa enxergar com os olhos do Senhor, porque a resposta está bem pertinho, está bem perto de você. É só você abrir os teus olhos espirituais que o Senhor vai te mostrar algo para você desenvolver, algo para você fazer. E se você chegou aqui hoje passando por um momento de luto, de dor, de tristeza, saiba que Deus, Ele tem o cuidado de todas as coisas. Nenhuma folha cai da árvore se não for permitido pelo Senhor. Eu sei que é difícil às vezes a gente entender, porque falar de luto é algo muito doloroso. A única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente vai morrer. Mas é difícil para o ser humano, né, Irlane, a gente lidar com a morte, com a perda. Mas a gente precisa entender que partiu, foi, mas nós estamos aqui. Então Deus tem um propósito. Deus tem algo para fazer. Talvez você esteja num momento de muita dificuldade, mas o Senhor vai te mostrar algo para você desenvolver, para você fazer. Olhe para o lado, olhe as pessoas que precisam do teu amor, as pessoas que estão em volta de você. Então, nessa noite, eu queria trazer para você isso, uma palavra de ânimo, de força, coragem, sabe? Reaja, não desista, não abandone teus sonhos na gaveta, aqueles sonhos que você achou que nunca iam se realizar. Não, vai lá, pega, coloca diante do Senhor, que Deus vai te dar novas estratégias, Deus vai te dar novos caminhos, Deus vai te dar força de onde você nem acha que tem. E depois, quando você olhar para trás, assim, olhar pelo retrovisor da tua vida, e você vai olhar assim, olha, de onde Deus me tirou, olha onde eu estou hoje. Porque é assim, né, Irlanda? Se a gente olhar para o nosso retrovisor hoje, olhar para trás, a gente vai ver que a gente já passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, tantas coisas na nossa vida, e hoje estamos aqui de pé. Então, nós viveremos muitas outras coisas e ainda poderemos falar muito mais, né? Deus, ele é maravilhoso. Pode falar, irmã. Eu estava num desafio aqui, né? Porque nós temos desafios. Glória a Deus por isso. Porque se eu estou aqui, se eu posso falar, é porque eu superei muitos desafios. E eu gosto muito de falar daquilo que eu vivo. Eu não gosto de falar, vai falar disso. Eu posso até trazer um exemplo de um livro, eu posso trazer, mas eu gosto muito de trazer a minha história, sabe? O que eu vivi, quais foram as minhas respostas de oração, onde Deus me fortaleceu. E aí eu fui dormir, enfim, abatido a minha alma, mas eu entreguei ao Senhor. E quando eu acordei assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Aí eu fiz assim, eu acordei, eu olhei, eu falei assim, gente, o que acontece? E aí eu fiquei falando assim, por que eu estou entregando para Deus as minhas lamúrias e eu não faço o que eu preciso fazer? E aí foi interessante porque eu estava falando de um projeto em grupo, né? E eu falei assim, ei, vamos começar a marchar. Vamos começar a fazer, não vamos esperar as condições favoráveis. Porque quando as condições favoráveis... Porque olha só, a Bíblia fala assim como tu pensa, tu és. Se eu penso que é um caos, que essa pandemia veio para me matar e acabar com a minha família, tá certo. Assim como tu pensa, tu és. Está escrito, Provérbios 23:7. E aí, se eu olho e falo assim, não, essa pandemia veio, está sendo muito desafiador, mas eu vou crescer. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Tá certo, porque assim como você pensa, você é.
E a palavra ela já te dá esse respaldo. Então eu comecei a falar assim, não, vambora, vambora, vambora. Por isso a importância, outro tópico que eu coloquei aqui, com quem você anda. A gente fala muito isso, já virou um jargão. É, Ah, você é a média das 5 pessoas que você convive. Você é a média dos livros que você lê, dos filmes que você assiste. Mas olha bem, será que a pessoa. Hoje eu encontrei uma moça na caminhada aqui no condomínio que ela disse que às 5 horas da manhã, quando alguém. Quando ela acordou e o marido dela estava no banheiro, ele estava com o celular na mão vendo notícia ruim. Viu? Morreu mais 15. E aí, se a gente ficar nesse fluxo de assim como eu penso eu só penso em morte, eu só penso em tragédia, eu deixo de ver quantos milagres que o Senhor tem operado nesse período, inclusive da provisão. Aí é eu verdade. escutei a pessoa falando assim para mim: "Ah, mas eu tô passando necessidade, mas faltou alimento na sua casa?" Porque a Bíblia não fala: "O justo comerá camarão todo dia". Não é isso que está dizendo. O justo vive pela fé e ele não mendigará o pão. Então, se você tem arroz e feijão, você está agradecendo? Porque se você não agradece pelo arroz e pelo feijão, você não vai agradecer quando você tiver camarão. Você vai dizer que o camarão está salgado, ou que faltou sal, ou que está sem tempero. Porque é seu, você tem o hábito de reclamar. E aí você precisa olhar e desconstruir. Senhor, eu tenho meu arroz e o meu feijão, não faltou o alimento, então eu vou agradecer. Olha, Irlânia, mas você não sabe não, todas as refeições eu tenho comida, arroz e feijão, ok, mas está faltando alimento? Então você tem que começar a agradecer pelo que você tem, ensinar aos seus filhos a agradecer pelo que tem, porque quando tiver o camarão, se você não ensinou a agradecer pelo arroz e feijão, você vai encontrar motivos de reclamar. Então, põe os olhos no Senhor, entendendo que Ele é o Deus da provisão e que se hoje eu posso ter o arroz e feijão, lá na frente eu vou ter o caviar, mas eu vou poder agradecer, porque aqui eu já estava agradecendo. E não é É assim isso no aí. jogo, eu só passo de fase quando eu acerto todas as etapas da fase anterior. Se É eu isso aí. deixar um pontinho, eu vou perder a minha vida e eu vou ter que recomeçar o jogo naquela fase. Então começa a olhar para a vida com as possibilidades de começar a agradecer, de ver a provisão, de agradecer a Deus por quem Ele é, pelo que Ele tem feito, para você poder evoluir. E você pode evoluir, porque como eu falei assim, ela estava com. Não está dizendo que é Alice no País das Maravilhas, não, ok? A vida tá difícil, a vida tá dura, como o texto que eu li aqui no início, tá vindo os rios, soprando os ventos, só que a nossa casa tá sobre o alicerce e ela não vai cair. É Então isso eu aí. preciso ver que tá difícil, mas o que eu posso fazer de melhor? Como que eu posso criar possibilidades? E aí eu falei sobre isso, ter a mente produtiva. E por que clamas a mim? Faça a sua parte. Diga ao povo que marche. A gente precisa marchar. E aí o mar vai se abrir, o milagre vai acontecer. Agora, se eu acordo todos os dias e passo o dia sem escovar o dente, de pijama, azar, a casa que se chama pelo nome que é sobre todo nome, eu preciso fazer com que minha casa se chame pelo nome que há sobre todo nome. Só que esse papel é meu. Diga ao povo que marche, comece a marchar. E eu sempre fui cristã, meu pai é pastor, e a gente sempre teve aquela coisa assim, a missão de vida, porque Deus vai te dar um propósito lindo, porque não sei o quê. E eu ficava, gente, propósito, missão, missão, propósito, sabe? Parecia algo tão, tão distante. E aí, estando com Deus no meu tempo devocional, eu li o texto assim que é aquilo, a palavra é viva, né? E Deus vai falar com você com aquela palavra para aquele momento. E aí eu li assim: tudo que vier à tua mão para fazer, faça para como para Deus e não para homens.
Falei, uau, essa é a minha missão de vida. Então, se eu estou fazendo essa live, eu estou dando o meu melhor, fazendo para com Deus. É Deus que está do outro lado me assistindo. Então, qual é a minha missão de vida? Fazer tudo para Deus. Então, se eu estou atendendo um cliente no consultório, se eu estou dando uma palestra, se eu estou caminhando e encontrei uma pessoa da qual reclamou do marido, eu pude liberar uma palavra, foi para com Deus. Então, o que eu entendo? A minha vida é a minha missão. E Deus vai colocando os propósitos que eu preciso cumprir. E aí, se eu fico assim, quando a minha missão chegar, quando o meu propósito chegar, você está perdendo a oportunidade. Vida é o que está acontecendo agora, enquanto eu projeto o meu futuro. Então, eu estou projetando lá e eu não estou vendo o que está acontecendo aqui para eu realizar. Então, comece a olhar a sua missão, o seu propósito, com tudo que Deus te deu a mão para fazer. E aí, quando você for lavar o banheiro, ai, que saco, tô sem empregada, ela não pode vir aqui, esse isolamento, que não sei o que. Não! Deus, eu vou lavar esse banheiro e ele vai ficar tão lindo, porque eu vou imaginar o Senhor vindo e fazendo xixi no meu banheiro. E aí você vai começar a viver por fé e não por vista. Não pelo que você quer, mas pelo que tem hoje. E aí a gente fala muito disso. O que é sorte? O que é milagre? A internet está ficando... Quando Tá me ouvindo? contra a oportunidade. Estou. E aí, quando eu preparo... Quando a minha preparação, quando a preparação encontrar a oportunidade, o milagre chegou. Só que se você estiver lá, o milagre está acontecendo aqui e você não está vendo, porque você está com os olhos lá. Quando? Quando acontecer? Quando for? Não. Deus está te dando vida hoje. Amém. E aí lembra disso, que vida é o que acontece quando você está projetando o futuro. E Deus está te dando oportunidades hoje. E o que você está fazendo com as oportunidades que Deus está te dando hoje? E aí isso não significa que você não tenha que ter projetos. Você precisa ter projetos. Você precisa ter sonhos. Só que você não pode tirar os olhos da sua vida para olhar para os sonhos. Porque quando o sonho chegar... Só que às vezes o sonho já chegou e você não abraçou ele porque você não estava preparado. É verdade. Então, abra os seus olhos e assuma quem você é em Deus e viva a sua missão, o seu propósito. Porque a sua missão, o seu propósito é fazer o que Deus te deu para fazer da melhor forma hoje. É isso aí, Deus é tremendo. Obrigada, Irlânia. A gente já tá aqui, eu tô com medo do Instagram, porque ele corta a gente, né, menina? Porque deu a hora, ele corta a gente. Então, aqui faltam 3 minutinhos aqui pra gente terminar. Eu queria agradecer muitíssimo a tua presença aqui, foi muito edificante. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa noite pôde receber algo de Deus aqui tremendo. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo você estar aqui com a gente, tá? Obrigada. E queria agradecer a todo mundo que está aqui também, que está assistindo aqui a live com a gente, tá? E nesses minutinhos finais aí, se você puder se despedir do pessoal, falar aí alguma coisa, passar seus contatos. Eu sou Irlânia Ribeiro. E aí você pode me seguir aqui no Instagram, lá no link da bio, tem todos os meus contatos, telefone, WhatsApp, enfim. Mas eu queria... Se fala muito hoje de inteligência emocional. O tempo todo a gente fala de inteligência emocional. Mas eu já falei aqui e eu quero dizer para você que você não está sozinho. Jesus foi para o Pai e deixou o Consolador. E lá em Gálatas 5, 22 e 23 tem um texto: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quer dizer, o Ministério da Saúde adverte, você pode fazer isso muito, que não tem problema. E aí a base da inteligência emocional, para mim, está nesse texto. Então, escreva na sua casa, Gálatas 5, 22 e 23. E leia. Leia para sua família, ensine aos seus filhos. O Espírito Santo de Deus já está em você, com esse fruto e com seus gomos.
como se fosse uma tangerina. Então, comece a exercitar cada gomo. Hoje eu preciso comer o gomo do amor, então eu vou dar amor. Hoje eu preciso comer o gomo da paz. E começa a pedir, Espírito Santo, fica comigo. E me faz viver em paz, porque quando a nossa mente está em paz, o cortisol abaixa e a gente consegue criar, pensar, ter uma mente criativa. Então, tudo eu posso te ensinar, mas está na palavra. Então, leia Gálatas 5, 22 e 23 e comece a exercitar. Aqui, Amém? 20 segundinhos aqui para terminar. Obrigada. Obrigada, pessoal. Beijo, beijo. Vou estar com vocês aqui, tá? Um beijo, querida. Obrigada. Muito bom. Obrigada por estarem aqui, tá? Tá bom. Tchau, meu amor. Beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe.